Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante ainda? De modo nenhum. Como nós, os que morremos para o pecado, continuaremos nele? Ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também vivamos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Somos conhecedores de que Cristo, tendo sido ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo para o pecado, morreu uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Do mesmo modo, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, que o pecado não reine em vosso corpo mortal, de modo a obedecerdes às suas paixões. Nem ofereçais os membros dos vossos corpos como instrumentos de injustiça ao pecado, mas oferecei-vos a Deus como vivos que vieram da morte para a vida, e lhe ofereçais os membros dos vossos corpos como instrumentos da justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis sobre a lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos só porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que sois escravos daquele a quem vos apresentais para obedecer como servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, porque, embora tenhais sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de ensino que vos foi entregue. Fostes feitos servos da justiça depois de libertos do pecado. Uso argumento humano por causa da vossa limitação humana. Assim como apresentastes os membros dos vossos corpos como escravos da impureza e iniquidade, que leva à iniquidade, apresentai-vos agora como escravos da justiça para a santificação. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis livres da justiça. Que fruto colhestes daquilo que agora vos envergonhais? Pois o fim dele é a morte. Agora, no entanto, já que fostes libertos do pecado e feitos servos de Deus, colhei frutos para a santificação, cujo fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor.